60, ela foi usada como símbolo de liberdade sexual das mulheres que podiam ter controle sobre quando e como ter filhos. Hoje, seu uso é questionado devido a inúmeros relatos de efeitos colaterais, como a trombose, uma formação de um coágulo que pode interromper a passagem de sangue nos vasos. Estamos falando da pílula anticoncepcional, tema do Rede Cabeças, que começa agora. Para discutir a respeito do tema, a gente recebe a Sandra Cecília, que é produtora cultural e jornalista. Também recebemos o Dr. Dino De Lorenzi, que é médico ginecologista, diretor de programas e políticas de saúde da Secretaria Municipal e também professor aqui da UX. E recebemos também a Juliana Crespi, que é terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um tema, então, que a gente vai ser bem uma conversa, né? A gente tem aqui vocês que vão poder tirar dúvidas com o Dr. Dino e que também o Dino vai poder trazer algumas informações. Doutor, eu já quero começar direto com esse tema aí que a gente abriu o programa, né? A gente sabe que a pílula anticoncepcional, ela é um medicamento, né? Que tem inúmeros benefícios. Ela previne a gravidez, né? Ajuda no controle da natalidade, ajuda no controle da acne. Mas também, como qualquer medicamento, ela tem as contraindicações. E uma contraindicação que ultimamente a gente tem ouvido muitos relatos, principalmente na internet, é a respeito da trombose. Eu queria que o senhor dissesse pra gente, afinal, esse risco é real? Sim, ele é. Todos os anticoncepcionais podem ser de dois tipos, ou a base de progesterona, que é um hormônio, ou de uma associação de estrogênio com progesterona. Esse que que tem associação dos dois, está associado a um maior risco de ocorrência de formação de trombos, trombose, tromboembolismo, principalmente venoso, e que se esses trombos viajam na rede sanguínea, podem obstruir o fluxo em algum órgão-alvo. E aí tem as consequências que podem ser cerebrais, pulmonares, vasculares, periféricas, então. Bom, só que não é do jeito que as pessoas colocam. Depende da dose e depende do tipo de composição que se tem na pílula. Há anticoncepcionais de dose acima de 50 microgramas de etinil estradiol que já não se usa mais e que estão mais associados ao tromboembolismo. Hoje a gente está tendo no mercado principalmente pílulas de 30, 20 ou 15 microgramas de etinil estradiol. O risco diminuiu bastante. O que está surgindo agora são as associações que eles podem ter, essas pílulas de menor dose de estrogênio associadas com diferentes tipos de progesterona têm diferentes tipos de risco de tromboembolismo. Esse risco é maior com as pílulas paradoxalmente ditas mais modernas e menor com as pílulas mais antigas, de progesteronas mais antigas, o levonorgestrel, que é aquela pílula antiga, conhecida, disponíveis nos postos de saúde principalmente, e que ela é mais segura do ponto de vista tromboembólico. Só que a gente tem que entender que esse risco não é tão grande, é um risco bem capaz de ser administrado com alguns cuidados de prescrição. Uhum. Mas esses relatos que a gente ouve, eles se dão principalmente também pelo número de pessoas que utilizam, porque só no Brasil são 11 milhões de mulheres que utilizam. Claro. Então a gente está tendo mais acesso, talvez, por esse número de pessoas que já utilizam o medicamento? Olha, o risco de uma pessoa ter uma trombose é em torno de 0,2% ao ano. Isso sem nenhuma pílula. Todos nós, principalmente as mulheres, têm um risco de vir a ter e a maioria das vezes de causas indeterminadas. Não porque usou pílula ou porque... por N fatores que se somam, obesidade, sedentarismo, história familiar, genética, que compõem essa possibilidade. Quando as mulheres tomam a pílula, no primeiro ano de uso, elas têm um risco maior de ter tromboembolismo, pois esse risco vai se dissolvendo. As grávidas, por exemplo, o risco na gravidez é 10 vezes de ter um tromboembolismo. O risco de usando uma pílula dessas que eu falei para vocês, tipo levonorgestrel, que são as mais antigas, com menos de 50 microgramas, é de em torno de 13,5%. Então, a gente tem que ter cuidado de não demonizar a pílula excessivamente. Uhum. Sandra, não sei se tem alguma coisa que está balançando. Eu estou concordando, estou sabendo mais. Você usa a pílula assim? Eu uso. E eu sou uma sortuda, assim, eu nunca... muitas amigas minhas dizem que tem reações, assim, adversas, dor de cabeça,
Para mim, a pílula sempre, desde a primeira vez, eu uso desde os 19 anos, eu estou com 29, então já estou fazendo 10 anos de uso de pílula. E ela nunca me deu efeito colateral nenhum, assim, meu período menstrual é bem tranquilo, então para mim não, ela não... A obrigatoriedade ali é chata, mas os benefícios que ela traz para mim é muito grande, né? Porque eu sou jovem, não quero ter filho agora. Mas uma coisa que eu fico sempre pensando é sobre ela é infalível mesmo? Porque Não é infalível. eu sei que é 99, 98, É mas... altíssimo, próximo de 100%, mas ela não é infalível, ela pode Só falir. que, por Falhar. exemplo, eu tenho um costume. Eu compro a minha pílula e eu sempre pego, tipo, mesmo que não precise, eu registro o CPF na compra para registrar que eu comprei, que eu estou usando, assim. Eu não sei, né? Tipo, é um medicamento, tem uma indústria atrás, então é uma questão mais de sagacidade de mercado, assim. Eu acho que todo mundo precisa se precaver quanto ao mercado. Só fala um pouquinho pra gente, assim, dessa questão, tipo, o quanto nos é seguro usar essa... A maioria das falhas das pílulas estão relacionadas ao uso incorreto. Então, esqueceu, tomou com muitas horas de intervalo, associou algum produto medicamentoso, alguma coisa que possa ter interferido na ação dela. E não por uma falha da elaboração da pílula a nível de laboratório. Teve no passado algumas denúncias, saiu na imprensa, nada é infalível, pode acontecer, mas... Eu lembro que até teve uma pílula, eu devia ter uns 12 anos, que tipo, ela foi proibida primeiro fora do país e depois aqui. Eu não lembro qual foi, mas lembro que foi um caso assim, que tipo, várias mulheres engravidaram. Mas aí o que houve no Brasil foi um problema de fabricação. Mas assim, é raro. A maioria das vezes, vamos dizer assim, uma estatística, mas 90% ou mais a gente vai ver que a mulher errou, ou esqueceu, ou não tomou. Acabou sendo ali o mau uso do... Mau uso, uso incorreto ou não uso da pílula. do medicamento. Acho importante a gente divulgar que tem a história do antibiótico também, né? Tem várias medicações que interferem na pílula. Antibióticos, algumas substâncias que atuam no sistema nervoso central, anticonvulsivantes, que a gente tem que ter critérios para prescrever. Sim. Uma mulher, por exemplo, que tenha tomado uma pílula e tenha uma fase de um problema gastrointestinal e vomita, ou tem diarreia, entende? São situações que podem interferir numa absorção de pílula. Isso acaba, então, interferindo, por exemplo, numa situação de vômito, diarreia, passou mal? Isso Ou interfere no efeito? Pode, porque pode regurgitar a pílula. E não é todos os antibióticos, há alguns. Os antibióticos que alteram a flora intestinal podem interferir na absorção da pílula. Então, a gente dá o antibiótico e manda usar preservativo naquele ciclo, por uma segurança. Perfeito. Bom, assim como a Sandra optou, temos pessoas também que não optaram pelo não uso do anticoncepcional. A gente tem aqui o relato da Mariana, que é terapeuta Ayurveda, e mandou pra gente o relato dela a respeito dessa opção. Para mim, o momento que eu decidi parar com o anticoncepcional foi uma decisão que eu tomei de ética com o meu corpo, com o meu sagrado feminino. E faz 5 anos já que eu parei e a partir daí eu passei a perceber melhor todo o meu ciclo emocional, todo o meu ciclo, meu metabolismo, minha digestão, minhas emoções, conectada com a terra, conectada com a lua. E sem contar, né, que fez um grande processo de desintoxicação, porque eu tomei por 9 anos. E conhecer teu ciclo, conhecer a tua tabela, saber quando tu tá fértil, saber quando tu tá mais silenciosa, guardando as tuas energias é muito importante, né? E em função da mulher tá muito domesticada, né? Em função da vida moderna, a gente foi considerando o ciclo menstrual um problema, né? Uma coisa que a mulher acaba negando porque se esqueceu o sagrado dessa limpeza. É uma limpeza energética, emocional, que acontece durante todo mês, né? Uma sabedoria que é um privilégio das mulheres poderem carregar. Tá aí, a gente tem o depoimento, então, da Mariana, assim como ela, a Juliana também tem essa opção, né? Juliana, conta pra gente um pouquinho de por que você não utiliza a pílula.
Não, é mais ou menos como a Mariana falou. É claro que não adianta eu parar de usar pílula e me intoxicar com todo o resto, viver de paracetamol e outros medicamentos. É uma opção que eu acredito que, se tu quer ter essa vida sem medicamentos, tu tem que eliminar o resto, né? Senão, que nem o doutor falou, os riscos não vêm só da pílula, vêm de todos, né? Mas é realmente como a Mariana falou, tu percebe todo o teu ciclo, né? Tu sabe o momento que tu tá fértil, tu sabe o momento quando tu tá ovulando, mas é uma decisão que nem, claro, eu sou casada, meu marido sabe, então tu tem que ser bem mais, não seria rígida a palavra, tu tem que ser bem mais regrada, exatamente. Em tudo, né? Tem que prestar bem mais atenção, e é claro, graças a Deus existe a camisinha no mercado, né? Tem pessoas que têm alergia, não é o nosso caso, mas a gente usa a camisinha, é mais caro. Tem gente que tem, é mais caro, mas é um método assim que eu optei por não usar medicamentos e tá super bem, tanto que até tenho filho, a gente programou a época que nós queríamos ter o filho. Fui um dos 20% que no momento em que a gente disse vamos tentar, engravidei, mas eu não... É uma decisão muito pessoal, né? E não foi pelo contra, até porque na época que eu parei não tinha essa história de trombose. Foi mais por isso aí, por sentir como é que está funcionando o meu organismo, por me entender, Eu tinha também muito medo de cruzamento de medicamentos, porque eu tive uma amiga que engravidou, estava tomando remédio e não foi avisada. E não tomo muito, mas vira e mexe tu precisa de alguma coisa, então eu optei por parar e seguir essa linha toda mais natural. Né? E você tomava antes? Tomei 13 tempo? anos. 13 anos? Desde os meus 13 até os 26 eu tomei. E que diferenças assim tu sentiu? Teve alguma melhora, enfim, no teu humor, na tua pele? O que tu sentiu? Olha, de eu diferença? graças a Deus TPM eu não sei o que é, nem quando eu tomava, nem quando eu parei de tomar. Há um quadro aqui de mulheres sem TPM. Isso eu não tive problema, mas eu fui diagnosticada com ovários policísticos, então desde que eu fui diagnosticada a gente começou já a tratar por causa. O que eu notei, na verdade, eu sempre fui, quando eu parei de tomar eu continuei regulada, aumentou um pouco os dias do ciclo. A questão hormonal de espinhas não tanto, hoje em dia eu me achei, mas eu acredito que é mais pelo aleitamento do rapazinho. E o que eu notei foi bem essa questão eu demorei ali uns 6, 7 meses para me entender, logo que eu parei com o anticoncepcional, mas eu comecei a sentir, tipo, uma dorzinha, daí eu fui ver, não, agora eu tô ovulando, não, agora é meu período fértil. Tem a história do muco, que antes eu não tinha, agora eu tenho, que daí eu consigo... Bem que nem a antiga tabelinha, digo para o marido, né? Olha, não dá, estamos no período, vamos não arriscar. E a menstruação também eu sei, eu digo, não, daqui 3 dias eu vou menstruar. E dito e feito, daí 3 dias da cólicazinha vem a menstruação. Que isso é uma coisa que tu é regrada, né? Não é o caso de todo mundo, mas a gente vai falar disso no segundo bloco. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já estamos de volta com Rede Cabeças. Acompanhe pela UX TV a mais tradicional manifestação de fé da região nos domingos de manhã. Missa Dominical, direto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Logo após, acompanhe a palavra do Bispo Diocesano de Caxias do Sul. Missa Dominical, ao vivo às 11 da manhã. Na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. Hoje o tema é pílulas anticoncepcionais. Afinal de contas, quais são os riscos e cuidados que a gente tem que ter ao utilizar esse medicamento? Doutor Dino, a gente falou antes a questão do regramento das mulheres, que eu acho que isso também é um dos motivos pela qual a gente busca também essa questão do anticoncepcional, né? Nem todas têm esse regramento que a Juliana tem, né? O que a moça aí que fez depoimento, ela fala uma série de coisas, mas ela tem que ver o contexto do que aconteceu a pílula. A pílula vem nos anos 60. Depois da pílula, a mulher pôde trabalhar, ela pôde ter uma vida paralela, ela pôde ter vida sexual. Antes ela não podia. Ou podia com regras muito escravas. Se ficasse grávida, seria difamada. Foi
tão clara na eficiente, cabeça das exato. pessoas. E a tabelinha tem uma taxa de bom, falha é, de 30%, gente. Tem que ter um ciclo, Muito regrado. senão não vai falhar. Fora a questão, eu vou te intrometendo, psicológica. Eu noto muito que o psicológico mexe bastante no meu ciclo. Por isso, claro, agora que eu não estou tomando. Se acontece alguma coisa e me abala muito, ou minha menstruação vem no dia seguinte, eu demoro E meses muito para da vir. tabelinha ou da tabela também estava associada a coito interrompido nos Ah, não, casais no é. passado. Que também às vezes gera disfunção sexual, tem uma série de inconvenientes para a Sem relação. contar que a eficiência... É, não. Mas os casais fizeram anos no passado isso, assim, nos anos 40, nos anos 30, nos anos 50, até nos anos 60. E isso... Só complementando o que você falou sobre o coito, eu acho que a gente nem vai voltar nesse assunto. Eu li um texto que os casais se distanciavam muito na época que não tinha o anticoncepcional, porque eles não se permitiam, às vezes, a se aprofundar mais na relação sexual, que tipo era um texto de um psicólogo, né? Que estudava justamente a questão da sexualidade feminina nas décadas anteriores à invenção do anticoncepcional e ao uso mais massivo. Tu vê que as mulheres acima de 40 que começam a usar menos anticoncepcional começam a ter mais disfunção sexual também. Mas tem alguma contraindicação Tem. para a utilização, então, depois Sim. dos 40? Veio da Organização Mundial da Saúde, agora em 2016, o novo regulamento para o uso de anticoncepcionais. Em geral, até 35 anos, se a mulher não tiver nenhuma condição prévia, tudo bem. Em 35, 40 anos, ele ficou mais liberal, mas ele continua bem restritivo acima de 40. Acima de 40 é pesar riscos e benefícios. Não conta propaganda de laboratório, propaganda de consultórios. Esse tu pode usar, esse é de baixa dose. Não. A Organização Mundial da Saúde põe todos eles como uso de medicação sob avaliação restrita. Quer dizer, eles têm efeitos que se agravam associando idade, enrijecimento vascular e o próprio hormônio. Aí começa a ter outras questões que a mulher mais jovem não tem. Então, o tromboembolismo naturalmente se torna mais frequente acima dos 40, independente da pílula. Põe a pílula, vai acontecer. O perfil lipídico, o colesterol ruim, toda a questão que favorece a aterosclerose, obviamente acima dos 40 anos, e aí nos anos que se seguem, vai se agravando. Tu tem a pílula que tem um fator que agrava isso. Então, tem que ter um certo critério para utilizar acima de 40. As pessoas não estão liberadas para usar porque este é moderno, porque este tem baixa dose, porque não sei o quê. Tem que usar com restrição, com cuidado. E abaixo dos 40, se não tiver nenhuma patologia prévia, uma hipertensão, um diabetes, uma coisa que tem que ter critério. Quais são esses fatores de risco para as mulheres? Quem é que não pode usar? Não deveria, pelo menos. Mulheres que tiveram câncer de mama, tem várias situações, né? Câncer de mama, mulheres com doenças do colágeno, lúpus grave, tá? Mulheres que já tiveram tromboembolismo, importante. Tem trombofilias diagnosticadas, que são as doenças que favorecem a genética, que favorecem a trombose. Obesas graves, obesas importantes, né? Não uma sobrepeso, a obesa, né? A fumante, tá? A fumante não deveria usar pílula. Tá? Qual é que é a relação do fumo com a... O fumo aumenta a coagulação do sangue e piora o perfil lipídico, então, e fora o efeito total, né? Sim. Então ele aumenta a trombose, aumenta a doença cardiovascular e aumenta todo o risco de morbidade, isso isoladamente. Tu soma a pílula, que também tem um fator que piora às vezes o perfil lipídico, não é... Tem pílulas que pioram menos e tem pílulas que pioram mais o fio lipídico. Quando a gente vai prescrever um anticoncepcional, a gente deve ver se fuma, se tem obesidade, se tem alguma doença que se agrava e se pergunta na tua família, alguém teve trombose, embolia, alguma coisa nos últimos anos, e aí verifica se é uma pessoa próxima, mãe ou irmã. Então isso é uma coisa que indica alguma coisa, mas exame especificamente não tem recomendação. A trombofilia, que é a doença relacionada à trombose, é rara, 0,02 a 0,5 casos para cada 1.000 pessoas. E tem de vários tipos. O tipo de toda avaliação genética seria muito complexa e cara para um evento tão raro. E a maioria das tromboses são 50% dos casos sem causa, sem relação com nenhum fator identificável. A pessoa tem uma trombose e deu. Sim. O resto, geralmente, são associações de fatores. É obesa, é sedentária, usa pílula, fuma. Então, tem todo um somatório de condições que criou o ambiente para ela ocorrer.
como complicação. Então, não dá para dizer, só vai ter trombose quem tem trombofilia, e a trombofilia é a causa da trombose na usuária de pílula. É um fator agravante, mas tem que ver o contexto e outras situações associadas. Uhum. E o uso contínuo do anticoncepcional, ele tem alguma espécie de... Sem pausa? Não digo sem pausa, mas, por exemplo, assim, se a mulher utiliza ele há 20 anos, com as pausas, tudo determinado... O risco de existe algum trombose é risco? no primeiro ano, gente. Importante no primeiro ano. Depois ele diminui gradativamente. E outras complicações, isso existe? Não. Por exemplo, assim, que nem no depoimento que a gente ouviu da Mariana, ela falou a respeito da desintoxicação. Existe algum componente? A moça tem uma crença e ela segue a vida dela naquela crença. A gente não se intoxica de anticoncepcional. Se tu usar o anticoncepcional, eu parei um mês, eu já estou ovulando, portanto o efeito já foi. Isso eu até entendeu? queria perguntar. Mas é uma crença de algumas pessoas que as medicações intoxicam e ficam agindo no corpo. É uma coisa dela, tem que respeitar. Uma coisa que eu gostaria até de saber. Por exemplo, eu conheço casos de pessoas que tomaram anticoncepcional há muitos anos e aí depois parou para poder engravidar, estava no planejamento e demorou muito. Isso tem alguma causa, assim, tipo, o anticoncepcional continua agindo ali, alguma coisa assim? Ou só foi uma sorte do corpo dela, o corpo Te lembra mesmo? que quando a gente usa a pílula e tu esquece uma ou duas, já pode engravidar, Sim. né? Ou já menstrua se tu atrasa tantas horas. É muito lábil o efeito. É que às vezes a pessoa usou pílula dos 18 aos 38 anos, 20 anos, né? Aí vou ter um filho. Aos 38 anos a fertilidade já é menor, tá? Aí tem a questão que, pelo menos foi me dito, que tem 20% de chance todo mês de engravidar. É um número baixo, se tu for ver. Tu tem 80% de chance de não engravidar. De não engravidar. Ah, sem pílula? Sem pílula. Claro. Então... E quanto a, por exemplo, outros métodos contraceptivos, né? Por exemplo, o DIU ou outras que são aplicáveis, né? Como é que funciona? Porque eles também trabalham com hormônios. Nem todos. Alguns deles, por exemplo. É a mesma coisa que a pílula anticoncepcional? Os contraceptivos são hormonais, são injetáveis ou orais, são iguais. Ou vaginais, ou transdérmicos, tem um petzinho transdérmico que tem um anticoncepcional que absorve, tem um anel vaginal que libera, tem o DIU que se coloca dentro do útero e libera o hormônio. Todos eles são métodos hormonais, ponto. E tem os DIUs não hormonais, são os mais clássicos que existem, que são ótimos, por sinal, estão sendo esquecidos e não perdem qualidade para os outros. Que aí tem uma pastilha, um revestimento de cobre, libera o cobre e aquilo funciona. Segurança. Todos os métodos hormonais e o DIU de cobre muito próximos de 100%. Muito próximos de 100%. Não são 100%, tem variações. Tem tabelas que a gente avalia o número de gestações ano, mas são muito, muito seguros, são os mais seguros. Aí vai para a segunda categoria, que é o preservativo, né, e o diafragma. O diafragma não pega muito na nossa cultura, mas também é um método seguro, se bem usado. E alguma cultura pega fora Pegava do nos país? Estados Unidos uma época. O DIU pegava muito no Japão. Depende do tipo de mulher, sabe? Eu vejo hoje uma quantidade de colegas, assim, usando esses outros métodos. Diafragma também? Não diafragma, mas o DIU, aquele com hormônio. Ele tá na moda. É, isso. E, tipo, antes ninguém usava, todo mundo usava a pílula. Eu tenho 29 anos, Mas então... continua sendo a mais usada. a mais usada, Mas tá. é engraçado que agora, tipo, eu sou feminista, a gente tem grupos de debate na internet, sempre nas pautas e tal. E agora esse tema começou a pipocar e as pessoas perguntando assim, você tá tendo efeito? E aí, tipo, eu penso, mas eu não sei, não uso, então eu vou ficar calada. De repente, várias pessoas... As feministas têm que ser amiga da pílula. Teve um momento... Agora pode ser que tenha exagerado na coisa, mas teve um momento que foi importante para elas. Não, claro, Pro movimento da a mulher. gente reconhece muito o valor. É lógico que nossa missão no mundo é questionar, né? A gente tá aqui E pra a gente isso. está sobre uma indústria, né? E essa Sim, indústria E essa é forte. A questão da indústria, eu acho que é o que a gente mais questiona. Mas só voltando a esse outro método, eu acho muito invasivo para mim, assim, até porque eu me dou muito bem com a pílula, a gente é amiguinha ali, a gente funciona junto. A gente nunca teve problema nenhum, então, para mim, ela não me deu problema e eu nunca fiquei grávida, então nunca nem corri o risco de estar, nunca Mas tem desconfiei. mulher que não gosta de estar tomando todo dia. Não Tem tem mulher disciplina. que realmente tem náuseas, não se adapta. A gente tem que respeitar, né? São várias as E opções. aí tem que abrir o leque. Seria uma pena que tivesse só uma coisa, né? Aí seria
Pois é, só pra gente encerrar rapidamente, nosso programa já tá chegando no fim. Sim. A vasectomia, a laqueadura, esses são métodos que são definitivos. Eles estão sendo procurados nas redes de saúde pública? Na saúde pública, sim. A gente tem há uns 10 anos já, ou mais, já a oferta da vasectomia e da laqueadura. E acho que começamos em 96 teve a lei, acho que em 97, 98 começamos a fazer, a gente fazia hospital geral. E eu acompanho, assim, sempre foi assim, ó, tinha, claro, mais laqueadura que vasectomia. Mas a tendência de aumentar da vasectomia chegou momentos que ela superava a laqueadura. A diferença é para as feministas falarem, o homem que faz vasectomia é um homem que tem mais anos de estudo e ele é um pouquinho mais velho. E é reversível a vasectomia mas a gente não faz pensando em reverter, né? Exato. Seria uma incongruência. Aí, assim, são homens mais velhos e mais maduros. Quer dizer, não é só uma questão de eles estarem assumindo. Eles não querem assumir o cuidado, eles querem poder... Sabe, a mulher não dá conta daquela responsabilidade, eu assumo para mim. Sim, mas é bem sociológico, teria que avaliar isso com bastante profundidade. Perfeito. Gente, agradeço muito a participação de vocês. O Rede Cabeças fica por aqui hoje. A gente se vê numa próxima.